Bom dia a todos, todas e todos. A gente está abrindo a mesa de encerramento do 9º Seminário de Pesquisa em Educação Matemática do Estado do Rio de Janeiro. Para esse encerramento, a gente tem professor Marcelo Borba, da Unesp, professor Marcelo Bairral, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A gente tem aqui nos apoiando nos bastidores o professor Bruno Neto, e temos promovendo acessibilidade em Libras a Patrícia Langami e o Daniel Enes. O tema desse painel de encerramento é Educação Matemática e Financiamento à Pesquisa. A gente não quer passar do meio-dia, então vou passar logo a palavra ao professor Marcelo Borba, e depois ao professor Marcelo Bairral. A gente vai abrir um tempo para conversar um pouco com quem estiver assistindo a gente. Marcelo, por favor. Bom dia, Guinaldo. Bom dia, Bairral. E bom dia, Patrícia. E muito obrigado pela acessibilidade em Libras, pela tradução, né? Que está numa grande discussão se a tradução é texto bibliográfico ou é produto técnico. Então, aqui a gente tem agora, né, uma boa situação para a gente pensar sobre a tradução da Patrícia. O tema de hoje, não é, financiamento à pesquisa em educação matemática, não poderia ser mais árido nesse momento, entendeu? Não é assim. Então, o momento que nós estamos passando, não é um momento de desmonte, não é, da pesquisa, é um momento de ataque ao servidor público e ataque à universidade pública e gratuita, onde é feita a imensa maioria da pesquisa no Brasil, em conjunto com também, é claro, os institutos de pesquisa, como o Fiocruz. Eu estou na coordenação da área de ensino na CAPES. São 49 áreas. Então, existe educação, por exemplo, existe ensino, existe química, existe matemática, e eu estou nessa área de ensino. Como é que o Marcelo chega lá? Isso era importante, talvez, para as pessoas interessadas nesse tema, nesse árido sábado de manhã. Eu juro que eu aceitei esse convite lá atrás, mas não tinha me dado conta que era sábado de manhã, entendeu? Mas eu falei, poxa, tá vendo? Depois dizem que os cariocas não trabalham, né? Eu que sou um carioca exilado, né? Aqui acordei 8h30 para estar aqui já, não é, pronto para aqui às 10h30, fazendo outras coisas de trabalho para esse seminário, mas, ao mesmo tempo, a gente tendo aqui que, né, estar conversando com mais de 30 pessoas que estão interessadas em financiamento à pesquisa. Eu estava dizendo a vocês, 45 já, ó. Então, eu estava dizendo a vocês que a gente tem chegamos, pela primeira vez, à educação matemática, tem alguém na coordenação da área de educação ou de ensino, que são as áreas onde se concentram as linhas de pesquisa e programas que lidam com essa temática, foi a partir da indicação de coordenadores de programa. Então, não é uma eleição, há uma indicação. Depois houve até um vazamento dos dados, então eu, de fato, fui o mais votado, mas a CAPES poderia não ter escolhido. E escolheu, sugeriu uns adjuntos, mas eu já tinha 2 adjuntos com quem eu tinha me comprometido como um time, e fui muito leal a eles e tal, e é o professor Maurivan Ramos, da PUC do Rio Grande do Sul, e a professora Ivanise Risati, da Universidade Estadual de Roraima, e ambos são da área de ensino de Química. Então, na área de ensino, nós já tivemos pessoas da área de ensino da saúde, nós já tivemos pessoas da área do ensino de Física. E, desculpa, foi a primeira vez que nós tivemos agora educação matemática presente. Então, isso para vocês saberem quem eu sou e aonde eu estou nesse momento. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer, eu já tive, nós estamos no evento da SBEM, e a construção da SBEM, e todos vocês que estão aqui presentes agora, no sábado de manhã, porque estão ajudando a construir a SBEM, e é por isso que eu fico contente também com isso, porque a gente está ajudando a construir a SBEM dessa forma. Então, a gente tem, nesse momento, a chance de estar... deixa eu beber um pouquinho de água aí, espera um pouquinho, que tem algum pigarro aqui, assim, que
Eu já não fumo há muito tempo, mas o ar-condicionado está um calorzinho bom aqui. O ar-condicionado me faz sempre essa arte na garganta aqui, até a voz esquentar. De toda maneira, eu gostaria de comentar, e, obviamente, quem vai falar sobre o CNPq é o nosso colega Marcelo Bairral, que é nosso representante lá agora, mas eu estive na posição do Bairral de 2007 a 2011, e, naquele momento, eu acho que dois feitos eu consegui atingir naquele momento. Um, totalmente da indicação OTAL, do meu trabalho, que foi a questão de conseguir colocar a ESBEM, a nossa Sociedade Brasileira de Educação Matemática, como uma sociedade no cenário do CNPq. Então, como membro do CA de Educação, na educação, ensino e educação estão juntos no CA de Educação, eu fui e consegui, porque só tinha AMPED, tinha outras associações, mas não a ESBEM. Isso foi uma vitória grande, então a ESBEM atualmente é consultada, a ESBEM existe, né, para o CNPq. Isso, então, nós temos mais ou menos 10 anos de que a ESBEM existe para o CNPq. E a segunda questão, e que foi um pouco de sorte, porque foi um momento de aumento de verbas para a pesquisa, bem diferente do momento que a gente está vivendo agora, é que eu consegui mostrar para os colegas do CA da Educação, e depois da fala do Bairral, a gente volta a esse tema depois, de que havia muito poucos bolsistas de produtividade em educação matemática. E isso é uma luta que eu tenho certeza que os colegas continuaram depois, o Dario, que foi o último agora, Vicente, Maria, mas, principalmente, eu diria que aquele momento foi algo em que nós, enquanto educação e ensino, reivindicávamos mais bolsas para o nosso bloco, e eu mostrei que dentro do nosso bloco essa divisão não estava equânime. E eu acho que hoje há outras assimetrias dentro desse financiamento à pesquisa, dentro do pouco que resta de financiamento à pesquisa. Então, eu acho que a gente tem agora, nesse momento, que você que tem acesso a um parlamentar ou algo do tipo, brigar pelo orçamento da CAPES, porque o orçamento da CAPES não está garantido para o ano que vem. Isso não tem nada a ver com a minha função, não é? Então, isso tem a ver com a direção da CAPES, né? Com a diretoria da CAPES. E eles estão também dentro de um jogo, junto com o MEC e tal, buscando ter orçamento para as bolsas do ano que vem. Então, vocês todos sabem que houve, né, problemas para o orçamento desse ano, o primeiro ano que o orçamento foi votado pelo atual governo, e agora, no segundo ano, de novo. Não é? Então, nós temos uma possibilidade de corte muito grande no momento que a gente precisava de ter expansão do financiamento à pesquisa, porque, durante a pandemia, a pesquisa, não só em saúde, mas também em áreas como a nossa de educação matemática, se mostrou amplamente importante. Por que ela é amplamente importante? Porque a gente tem que ter a possibilidade de educar matematicamente agora um público muito mais amplo do que o nosso. A gente tem que conseguir explicar para as pessoas por que achatar a curva é importante. Agora, na segunda onda que o Rio de Janeiro está vivendo, a segunda onda que Rio Claro está vivendo, que o país inteiro está vivendo, é fundamental a gente entender que se nessa segunda onda agora a gente tiver uma taxa de variação, não é? E a função que dá a taxa de variação do crescimento de casos, não é? A derivada dessa função, se ela estiver acima da capacidade que os hospitais têm para atender as pessoas que necessitam de hospital, nós vamos ter pessoas morrendo na porta do hospital, ou, como já está acontecendo, muitas morrendo em casa que deveriam estar no hospital. Então, essa é uma questão central para a gente estar pensando nesse momento. Então, financiamento da pesquisa no momento. A gente tem as bolsas de pós-graduação e a gente tem o projeto, que talvez poucos de vocês, mas se alguém tiver mais interessado eu posso falar, que é o projeto CapSprint, e que é uma nova modalidade de financiamento e que teve uma verba razoável para a internacionalização dos programas, mas que, por outro lado, acabou não podendo ser muito utilizada devido à pandemia. Então, devido à pandemia, a gente passou a ter uma
uma situação em que a gente não consegue estar aceitando, por exemplo, dentro do projeto. Eu sou um dos contemplados, tem um projeto CapSprint. Nós conseguimos 6 pessoas para ir para o Canadá, Inglaterra e esses 2 países, isso, em 4 instituições diferentes. Bom, mas no final das contas, 3 pessoas tiveram problema com a prova de inglês, mas outras 3 que conseguiram ir bem no inglês não conseguem visto de entrada, porque, ainda mais com a irresponsabilidade do nosso governo, a gente está muito mal visto no exterior. Tá ok? Então, vai demorar muito tempo para o brasileiro recuperar a sua imagem, porque a gente está com a imagem de um presidente irresponsável que não liga para 170 mil mortes e que agora, então, essas notícias chegando lá de que um país que testou tão pouco, não é, está tendo testes em vias de se tornar inoperante no final de dezembro. Então, o financiamento à pesquisa que tem para o exterior está com esse problema. O financiamento à pesquisa no Brasil, no fundamental da CAPES, as bolsas, né, e o PIBID estão congelados há 8, 10 anos, num valor totalmente equivocado, e a gente precisa ter essa bandeira, e a SBEM e tudo mais, não só para aumentar o orçamento, mas também para a gente conseguir aumentar o valor das bolsas. Tá ok? Então, em síntese, o CNPq, eu acho que a gente avançou no começo, há 10 anos atrás, com o Pondo bem no cenário e conseguindo mais bolsistas de produtividade, embora naquele momento tivesse um aumento de bolsa, e com esse aumento de bolsa a gente não tirou das outras sub-áreas, mas conseguiu aumentar, não é, o número de bolsas da educação matemática, mas essa assimetria ainda continua grande. Vamos ver se o Bairral tem novidade nesse sentido, talvez ele me corrija aí. Mas, por outro lado, a gente tem na CAPES e no CNPq, nesse momento, e não por culpa do Marcelo Borba ou do Marcelo Bairral, um imenso, né, corte de pesquisa. Não saiu edital universal no CNPq esse ano, não é? E a coisa mais forte que tem da tradução da nossa colega Patrícia é que ela fala corte, e é assim mesmo, corte, entendeu? Então, é uma maneira bem positiva para entender o que nós estamos vivendo em educação. Bairral, eu acho que você poderia iniciar agora, e depois, se já tiver perguntas, a gente já vai, senão eu faço uma segunda fala complementar. Muito obrigado, Aguinaldo, Bairral, pela convite e a chance de estar aqui na SBEM, e até o meio-dia a gente vai conversando e vendo o que as pessoas querem falar mais. Muito obrigado, Aguinaldo. Obrigado, Borba. Então, eu passo a palavra ao Marcelo Bairral, mas antes, deixa eu só pedir desculpa, eu anunciei vocês nas outras lives todas, falando que, bom, além de serem quem são, o motivo de estarem aqui, eu esqueci de falar isso na abertura. Marcelo Borba, ele já falou, mas eu vou falar de novo, porque eu acho importante, é o atual coordenador da área de pós-graduação e ensino da CAPES, e Marcelo Bairral hoje é membro do Comitê de Assessoramento da área de educação do CNPq. Eles poderiam estar aqui por diversas razões, porque são pesquisadores com destaque internacional nas suas áreas, pessoas que contribuem muito para a educação matemática no país e fora, mas estão aqui hoje para falar do financiamento da pesquisa por essas razões que eu pontuei agora. Então, eu vou deixar na tela só a Patrícia e o Bairral, e a gente já retoma. Bem, bom dia a todas as pessoas que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham aqui nesse sábado pela manhã tão bonito e ensolarado, mas muito triste, que a gente sempre externa a minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas da Covid-19. Fica sempre aqui uma esperança e de dias melhores para todas as famílias que estão passando por esses problemas. Agradecer às BRJ pelo convite, parabenizar pelo evento, a todos os intérpretes, Bruno, que está aí nos ajudando, e não é fácil a gente falar, acho que o tema é muito bem-vindo, né? Falar de financiamento, falar de pesquisa de modo geral, o tema é muito bem-vindo, e no momento de encerramento desse evento, que acho que seria até um tema de um evento mesmo de abrangência nacional,
mas a rede social vai nos permitir alcançar mais gente, e o próprio evento em si já tem um público grande, e a gente fica sempre... Não é fácil falar desses temas, para mim não tem sido nada muito fácil falar de qualquer tema, né, que envolva a gestão que a gente tem no nosso país, se é que a gente pode chamar de uma gestão. Mas não é simples, e aí eu organizei uma fala a partir de informações que eu consegui também atualizar um pouco nos últimos 30 dias, e para a gente ter uma conversa aqui, que o Borba iniciou, e a gente pode estar falando aqui. Não vou estar falando de forma alguma, embora os papéis muitas vezes eles se misturem, mas eu não estou falando aqui representando o CNPq, não estou falando aqui representando o CA de Educação do CNPq, do qual eu integro a partir de março, e passei a integrar, mas não estou falando pelo CA, estou falando por uma pessoa que está nesse lugar, e vou trazer algumas reflexões a partir daí, né? E problematizar para a gente conversar, porque, na verdade, a gente tem uma situação de gestão do país que não sabe o que é futuro, né? Porque quando a gente fala financiamento, a gente está olhando futuro, né? Um futuro curto ou um futuro mais distante. Não sabe o que é futuro, então há uma gestão que lida no presente destruindo o passado. Então, na verdade, o tempo que se considera, que se conhece nessa gestão do nosso país, é passado, né? E a ação é destruição, não é? Não se cria, não se reinventa. Então, falar de financiamento, falar de pesquisa, a gente precisa de futuro, não é? Então, acredito que quem está aqui nos ouvindo está pensando em futuro, porque quem fala de educação, quem fala de formação, está olhando o futuro, né? A partir do que nós estamos aqui nesse tempo presente. E aí, quando a gente fala de pesquisa também, a gente não fala só... Nós estamos no âmbito da educação matemática, mas a gente mostra que a educação matemática, como uma área, cada vez mais ela tem muito diálogo com as diferentes áreas, não é mais só com a educação e muito menos só com a matemática, como ela é uma área que ela dialoga com a sociologia, ela precisa desse diálogo com a sociologia, com a filosofia, com a história, com a política, com a antropologia. Então, falar pesquisa é falar dessa área que precisa dessas interlocuções e que ela estabelece essas interlocuções. Na verdade, eu diria que a educação matemática hoje, ela tem muito mais interlocução, ela tem muito mais, ela se sustenta do ponto de vista teórico, muito mais com as áreas das humanidades que da própria matemática, né? De forma alguma, não estou dizendo que a matemática não é importante, né? Mas a produção de conhecimento que nós estamos fazendo na nossa área, ela é muito mais potente, no meu ponto de vista, nessa interlocução. E aí a pesquisa, a gente precisa olhar esse financiamento também nessa abrangência, né? E aí eu acho que você pode passar o slide, que eu peguei alguns dados que vão mostrar. Para quem me conhece, eu não sou uma pessoa pessimista, mas a gente tem que situar qual é a conjuntura e que caminhos nós podemos ir, né? Onde você tem cerca de 230... Esse é um relatório que saiu agora, final de novembro, início de dezembro, que vocês já devem ter ouvido por aí, que está disponível, esse relatório das Nações Unidas, onde nós temos 235 milhões de pessoas que precisarão de assistência humanitária em 2021. Né? A gente tem um aumento de 40% de pessoas vulneráveis em relação ao 2020. Falar da pesquisa de financiamento, onde você tem uma recuperação da economia mundial que não será suficiente para impedir tanto, né, esse número inédito de pessoas em situação de vulnerabilidade. E esse cenário, na América do Sul, ele ainda é mais tenso. Nós sabemos que se agrava mais ainda. E hoje, se vocês olharem, o que os países estão planejando? Há um planejamento de investimento, de melhoria ou de superação um pouco mais fácil dessa problemática decorrente do programa de vacinação, né? Então, há uma perspectiva
que a economia possa caminhar melhor nesses lugares. Pode passar, e aí entender a pesquisa, entender o financiamento, é olhar também, passa o slide, por favor, essas conjunturas que são do número de pessoas que a gente está lidando, né? Você tem mais de 5 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade que enfrentam ameaças da cólera e diarreia aguda, né? Esses números não são de agora. E que a pandemia, né, ela vai acabar com 20 anos desse progresso da luta contra HIV, tuberculose, malária, duplicando potencialmente o número de mortes anuais. Tem noção? A gente tem noção do que é falar dessa conjuntura? Acho que é o slide anterior, por favor, tá? Onde a gente tem essa situação, programas que já estavam sendo consolidados e que podem agora ainda mais agravar as nossas desigualdades, porque, na verdade, a pandemia, no caso do Brasil em particular, ela só agrava, né? E quando você tem cerca de 24 milhões, há uma expectativa de 24 milhões de crianças, adolescentes e jovens que estão em situação de risco de não regressar à escola, né? E dentre esses, a gente tem 21 milhões de meninas e de mulheres jovens, né? Então, seria muito bom que os governantes olhassem esses relatórios, eles tivessem equipes que olhassem e considerassem. Claro que, para quem nega, não existe, para quem nega tudo, né? Para que as pessoas, para quem pensa no terraplanismo, ou para quem nega a ciência, para quem nega a saúde, né? Não é possível, mas a gente tem que discutir muito e socializar essas informações. E agora você pode passar o gráfico, um primeiro gráfico, que a gente vai mostrar o que é o investimento do país comparando com outros, né? Quando você vai ver os gastos com a pesquisa científica no Brasil. Quais são os gastos que a gente tem com do Brasil, comparando, né? Porque você tem Coreia do Sul, Japão, Alemanha, Estados Unidos e Brasil. Esses dados eu peguei da agência Senado agora, dia 25/9, mas eles são a partir de SBPC, INEA e Unesco, né? E se vocês olharem como os nossos gastos caem significativamente na pesquisa do Brasil. Passando para o próximo slide, vocês vão ver as verbas que aí tem relação. A gente não pode falar da pesquisa no momento que a gente vive, desarticulado da pesquisa voltada para enfrentar a Covid, não é? Olha o que o Brasil está investindo, está previsto de investimento. Olha o que você compara com outros países. Bem, Estados Unidos, né? Deveria, já que o Brasil se espelha, né, tanto numa figura nos Estados Unidos, ele deveria também se espelhar nos investimentos, né? Nos investimentos para a Covid também. E aí, se vocês olharem a próxima arte, o próximo slide, o investimento da China no PIB. A China, ela é muito referenciada, né? É um país em que a gente cita muito a China. E, né, a gente usa a China como muito elemento de referência, né? A gente ouve a China como muita referência. E aí, para olhar o investimento da China no produto interno bruto a partir de 2005. Né? Então, o que a gente tem... de 95, de 1995. Não vou aqui colocar o regime político em discussão, não vou aqui colocar, a gente pode depois conversar sobre isso, eu não vou colocar a forma de educação que eles trabalham, não estou colocando isso. De forma alguma, eu estou colocando que a China é melhor, não estou dizendo isso, eu estou dizendo, mostrando um dado, e esse dado foi do professor Ildeu Moreira, que é presidente da SBPC, em uma reunião que nós tivemos, mas a partir de algumas revistas, que está lá, as fontes que ele usa, o investimento, o crescimento, o que a China dedica do seu produto interno bruto para os investimentos. Então, assim, é totalmente um disparate, né? É totalmente... alerta para a gente essas reflexões, né, do que é quando a gente está falando de investimento.
E aí, como a gente está falando um pouquinho, o Borba começou a colocar, falando questões da CAPES, do CNPq e tudo mais, pode passar o slide, e aí a gente vai um pouco, eu vou colocar um pouco para vocês, eu vou aqui puxar um pouquinho a farinha para o lado de onde eu estou, no caso lá do CNPq, mas assim, muito, eu fiz uma pequena arte para mostrar que a gente tem duas agências com propósitos, muitas coisas comuns, mas com propósitos diferentes, tá? Na verdade, você tem a CAPES, que ela está vinculada ao MEC, Ministério da Educação, e a gente tem o CNPq, que está vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Como a gente tem a Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura. Como a gente tem a Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde. São fundações com propósitos bem diferentes, embora algumas tenham situações comuns. Então, a CAPES, ela é essa instituição, essa coordenação que, de um modo geral, ela acompanha toda a formação de recursos humanos, né? De pesquisadores, de mestrados, doutorados, programas de avaliação, de pós-graduação. Então, a CAPES, ela tem essa grande responsabilidade e tem essa grande função. Ao passo que o CNPq, ele é esse conselho que ele fomenta a pesquisa básica, aplicada nas diferentes áreas, em diferentes instâncias, né? Projetos, iniciativas variadas de inovação, de tecnologias. Embora vocês possam olhar aqui, tanto a CAPES, a gente tem no CNPq, tem um programa de iniciação científica, o PIBIC, a CAPES criou o PIBID, acho que eu não sei como é que está agora, parece que já não existe mais, lamentavelmente, ou não tem recurso, ou está muito restrito, né? Então, a gente tem essas duas coordenações e fundações que são responsáveis, que é onde a gente tem muito trânsito nas nossas áreas, tá? Passa para a próxima arte, e aí eu vou dizer, o Borba já anunciou, o comitê. Então, dentro do CNPq, a gente tem o comitê da área de educação, e que o Borba foi muito importante, desde 2007, o comitê, o CA da área de educação, essa é a composição atual, ele tem a coordenação geral da professora Beth Macedo, Elizabeth Macedo da UERJ, e ele é um comitê que ele acompanha as políticas do CNPq para a área de educação, tá? O Marcelo Borba, ele teve essa grande relevância de ocupar um espaço no CA de educação com a área de educação matemática, porque vocês sabem que também os embates são muitos, não é uma situação simples, né? Então, e aí a gente consegue, desde então, tentar garantir o espaço, tanto da área de educação matemática, como das outras áreas de ensino, ou ensino de física, ensino de ciências, biologia, que é atualmente a professora Suzane Cassiani, da Federal de Santa Catarina. Nós entramos agora nesse grupo. Tá? E aí é uma composição que tem olhar a representatividade, tem que olhar a representatividade geográfica, institucional, as temáticas. Então, aqui você tem currículo, filosofia, história da educação, política. Então, as áreas de ensino, que acabam também essas áreas, as temáticas a gente vai fazendo interlocução. Então, não são simples. E depois do Marcelo Borba no CA, a gente teve a Maria Bicudo, depois teve o Garnica, Vicente Garnica, e depois teve agora o Dario, que me antecedeu, tá? E aí eu vou falar para vocês de 3 informações básicas, que eu acho que também são importantes para quem está começando trajetória de pesquisa. Eu gostaria de saber quais são os 3 âmbitos de projetos que tem o CNPq, tá? De chamadas principais. Claro que tem chamadas lá, tem bolsas de doutorado, de pós-doutorado, tem auxílio para evento no exterior, tem todas essas demandas que muitas vezes quase são as mesmas da CAPES, mas embora a gente não saiba como estão os recursos, mesmo no CNPq, às vezes eventos, foram pedidos recursos para evento esse ano e parece-me que não foram concedidos, são avaliados e depois não tem recurso. Aí vocês têm o edital das Ciências Humanas e Sociais, tem o edital universal e tem bolsas PQ, tá? O nosso vínculo pelo CA, ele vem por conta de ser bolsista PQ, bolsista de produtividade em pesquisa. E aí eles têm pesos variados, e eu coloquei o nome do José Nilson aqui, porque eu gostaria, em nome do José Nilson, porque ele é um servidor técnico que brilhante nos assessora, na verdade ele nos apoia. Qualquer comunicação que você tenha dessa área, o José Nilson sempre responde.
todo mundo, até onde eu sei, sempre está disponível. Então, em nome do José Nilson, eu gostaria de saudar todos os servidores públicos, né, porque a gente não fala de pesquisa, a gente não fala de financiamento, se a gente não tiver também servidores, se a gente não tiver os apoios técnicos necessários para que a gente faça pesquisa, né? E aí eu vou aqui expressar e vou externar isso, em particular aos do CNPq. Eu estou expressando do José Nilson, que até agora é quem eu estou mais conhecendo, tem a Bruna, e tem outros, mas eu não posso, prefiro não nomear, porque eu não conheço mesmo, mas fica o meu agradecimento, tá? E aí, quando a gente vai olhar que ciência a gente percebe, aí é a minha leitura, que ciência eu percebo nesses bastidores dessas políticas, né? Que ciência a gente acha assim, educação não é ciência, ciências humanas não produz conhecimento científico, né? Há muitos esses discursos aí, não são mais nem velados, eles estão explícitos, né? E aí, quando a gente vai olhar, o CNPq lançou em março uma portaria que essa portaria de março de 2020, que dá para definir prioridades. Isso foi uma grande surpresa, para dizer assim, desagradável, problemática, que é estabelecer prioridades para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovações. E aí, nesse artigo 2º, ele coloca como áreas estratégicas habilitadoras tecnologias, né? Estratégicas habilitadoras de produção para o desenvolvimento sustentável e para a qualidade de vida. Aí, quando vocês vão olhar, um quadro que eu montei, eu fiz um recorte lá para vocês, porque ele nos permite pensar qual é a concepção de ciência que está nessa coordenação, né? Vigente lá nessa. E qual é o perigo, né? Porque o financiamento ele não está desarticulado dessas concepções. E aí, você tem, eu deixei marcado, você tem das áreas estratégicas, que são as focada na soberania nacional. Eu não vou ler todas, tá? Porque está tudo no documento, depois fica disponível aqui essa apresentação. Depois vocês têm as habilitadoras, que é a base de inovação e produtos intensivos. Eu marquei lá um pouquinho internet das coisas. E aí depois tem a de produção, que é competitividade e produtividade. Depois vocês têm a tecnologias para desenvolvimento sustentável, que é equilíbrio econômico, social, preservação ambiental. Parece que nem todo mundo do próprio governo deve ler esses documentos, né? E que a tecnologia para a qualidade de vida. Aí eu marquei em amarelo só aquelas. Onde está o campo das humanidades aqui? Não é? Onde está o campo das ciências humanas e sociais? Onde está no nosso campo da educação? É claro que nós trabalhamos para a qualidade de vida, né? Mas, assim, quais são os elementos considerados? Saúde, saneamento básico, segurança hídrica e tecnologias assistivas. Então, se vocês olharem, mesmo de um modo geral, há uma perspectiva muito reducionista. E há uma indução muito clara de uma tentativa de exclusão das outras áreas do campo das humanidades, uma concepção de tecnologia ou de produto muito forte, né? Então fica essa reflexão, porque é essa portaria que orientou. É claro que todas as nossas pesquisas a gente trabalha para qualidade de vida, desenvolvimento humano, né? Mas a gente precisa dizer, essa seria a reflexão. E aí eu vou dizer o próximo slide, que é essa quantitativa que o Borba anunciou, eu estou trazendo para vocês, que é um dado de fevereiro, que é o quantitativo que a gente tem de bolsistas PQ no CNPq. Nós temos 418 atualmente. Esses dados são de fevereiro, março, porque é por onde eu fui conseguindo, tá? Então, se vocês olharem nesse slide, no próximo slide, nós temos atualmente 418 bolsistas no CNPq na área de educação, tá? Área de educação. Nós não temos 10%, é em torno de 8% desses aí. 33%. Vai variar um pouco agora, porque tem uma nova reconfiguração, nova avaliação em processo, mas o que é interessante. O que é muito importante ressaltar para vocês, sobretudo, quando a gente vive num discurso de desqualificar a pesquisa, de desqualificar os pesquisadores e tudo mais. Bolsa
não é algo que a gente ganha de presente, não, tá? A gente ganha uma bolsa há um mérito, a gente recebe uma bolsa, que é um mérito, e a gente precisa submeter projeto, passa por avaliação, a gente precisa fechar esse projeto, mandar o relatório, produzir, né? Muitos desses projetos envolvem rede, envolvem coletivos, a gente orienta, né, nesses projetos. Então, essas bolsas não são ad eterno, tem bolsas PQ logo no início, essa PQ2 dura 3 anos, depois as outras, PQ1, elas vão de 4 a 5 anos. Todas elas passam por processos normais, ou seja, à medida que você entrou como PQ2, não quer dizer que você continua não, tá? Você pode sair do sistema, se avaliação, né, porque vocês são avaliados por pares a cada esse período. Tá? Então é muito importante dizer isso, porque nós não fazemos, além da pesquisa que nós temos que fazer, quem sustenta, vou chamar assim, a mão de obra da avaliação de todas as chamadas do CNPq, para congresso, bolsa no exterior, pós-doutorado, são os PQs, os bolsistas. Né? Então, além de você fazer pesquisa, mandar relatório e ter que coordenar tudo, você também precisa estar lá avaliando, pelo menos a cada 1 mês, 2 meses, pelo menos uma daquelas chamadas que tem lá do CNPq. E aí, no próximo slide, eu vou colocar em linhas gerais para vocês olharem como a demanda que a gente tem na área. Esse ano, para bolsista PQ, foram 561 submissões. Imagina o que é isso. Na área de educação. Tá bem, gente? Esse número, olha como ele vem aumentando. Porque, claro, nós tivemos um período de grande investimento, de grande indução, de crescimento dos programas, porque os programas crescem, a CAPES avalia periódico, a CAPES induz uma série de outras ações. Esse é o espelho, por outro lado, bom que o CNPq vai recebendo. Né? E ele também tem que dar, porque ele tem que fomentar a pesquisa nas diferentes áreas, né? De diferentes naturezas em diferentes temas. Então, ele precisa olhar isso aí. E eu vou dizer para vocês, são 561 novas propostas. Dessas 561, não necessariamente novas. Tem gente que já está lá no sistema, aquilo que eu falei, a bolsa está terminando a vigência, ele tem que, de novo, submeter, e ele passa novamente por todo o processo. Tá? E aí, há uma expectativa, que nós também não sabemos, de mais 39 bolsas esse ano. 30, acho que eu estou colocando um pouquinho mais, tá? Mas eu acho que não chega a 30. Então, e os números a gente também, porque a gente trabalha, faz toda uma avaliação, e aí pode passar para o próximo, e encaminha para o órgão superior do CNPq, e depois ele vai trabalhar, porque tem que olhar a demanda de outras áreas. Mas o que a gente vê é que na área de educação, em geral, essa demanda é muito forte, porque é uma área que se fortaleceu muito, né? E que bom que nós temos essas interlocuções, também temos muitos embates. E aí, quando a gente vai colocar, vou falar mais restrito da Bolsa PQ, porque eu acho que tem muita gente que pode querer essas informações, eu acho que elas são úteis também, né? Tem esses elementos que está lá no edital, né? É a produção bibliográfica. O que eu achei interessante na minha leitura esse ano? Produção já não é um grande problema. Muita gente já... Porque você tem esses blocos de avaliação. A produção, formação de recursos humanos, a orientação, o projeto, o mérito do projeto, essa experiência na gestão e a liderança na área. Então, o que eu percebi em muitos casos, que a produção não é muito mais problema. Você chega ao limite daquele quesito, então não é muito problema mais. O que eu percebi? E os projetos, geralmente o projeto acaba sendo um grande problema, né? E até os projetos eles são avaliados por 3 avaliadores, diferentes estados. Geralmente quem é do Rio não avalia projeto do Rio. Tem toda essa distribuição que é feita pelos servidores lá, pelos técnicos do CNPq, que a gente nem tem nenhum controle disso. Depois a gente pega só as avaliações e trabalha a partir daí. E um elemento que eu vou chamar a atenção aqui é a gestão. Percebi que a gente tem muitos colegas que, às vezes, nessa parte, eles
às vezes não conseguem. E eu estou falando, gente, de 1/10, 2/10, tá? De diferença no final, porque aponto. Eu estou falando de uma aprovação em torno de 80%. A nota de corte, ela passa em 80%, está próximo disso, tá? Então, olha que nota alta, porque nós temos uma demanda muito grande. Seria ótimo que pudéssemos abaixar para ter mais. Mas aí acaba que, para isso, a gente precisa do financiamento, precisa de ter mais bolsas, tá bem? E aí, essa gestão, que é isso, diretoria de sociedade científica, coordenação de programa, muita coisa que ninguém não quer mais, né? Por isso que coordenação de programa, editorias de periódicos qualificados, esses são pontos que são considerados nessa parte da gestão. Coordenação de grupos de trabalho vinculado à sociedade científica. No edital isso fica bem clarinho, tá? Tá aqui, mas eu acho que esse quadro também não é legível, mas no edital tá bem direitinho, porque acho que tem que olhar esses elementos, tá? E aí, eu vou avançar para esse slide que vai mostrar essa relação bolsa de CAPES e CNPq, tá? Os bolsistas CAPES e CNPq, que nós temos o número de bolsas. Pode passar o slide, por favor? Que é essa ideia da CAPES. Tem esses dados que eu peguei da agência do Senado, tá? E quando é o número, né? Que a CAPES, esse número vocês sempre relativizam, porque pode ser mais, um pouco mais, um pouco menos, né? Boba, depois ele pode também comentar mais coisas. A CAPES, 100 mil, em torno de 100 mil pesquisadores, CNPq em torno de 80 mil bolsistas, é aquilo que eu falei para vocês, um pouco de uma diferença de tudo. E olha o decrescimento previsto para 2021, tá? Enquanto 2020 nós tínhamos assim, você tinha um total de bolsas em torno de 1.025, você tem um previsto aí para 2021 de 560. Tá? Estou falando de números que estão por aí, circularam. Gostaria muito que eles não fossem verdadeiros e que nós tivéssemos muito mais que isso. Qual é o outro problema que quando a gente não tem a bolsa? Qual é o grande problema também? Porque a bolsa, ela dá condição para essas pessoas fazerem a pesquisa, seja um projeto isolado, seja projeto em rede, projeto articulado de grupos de pesquisa, de diferentes programas de pós-graduação, de diferentes temáticas envolvendo países diferentes, isso é muito importante. O outro problema é o quê? A gente está perdendo pesquisadores. Os pesquisadores vão embora, né? Quem vai fazer pesquisa vai ficar no Brasil, né? Muitos estão indo embora antes de se titular, de terminar, né? Isso é um sério problema, porque não é um problema que afeta o nosso presente, né? Mas ele vai afetar diretamente o nosso futuro, que é muito próximo. Então, na verdade, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade, a gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Pode passar? Pode passar. Obrigado, Marcelo. Eu acho que eu estou com um delay, eu não sei se eu estou pegando direitinho, mas ok, vamos lá, estou colocando. Bruno, tira por favor os slides. Obrigado. Então, de volta com os Marcelos, obrigado pelas falas, foram muito interessantes. Eu tenho perguntas, mas eu vou priorizar as do chat por enquanto. Tem uma pergunta específica lá em cima, do Paulo, se não me engano, perguntando ao Borba sobre a aprovação dos doutorados profissionais, não é específica sobre financiamento, mas eu acho que é uma curiosidade para bastante gente da área. Ok. Quer que eu comece com essa, então, Aguinaldo? Sim, por favor. Eu vou só pôr na tela para todo mundo ver. Como se encontram os processos de autorização para os cursos de doutorado profissional, do Paulo Almeida. Antes, eu gostaria muito de parabenizar o Bairral pela fala e por trazer dados tanto da Agência Senado quanto da SBPC, em particular, para quem não sabe, do nosso colega Ildeu Moreira, que, embora mineiro, foi professor da UFRJ há muitos anos e não está no Lattes. Ainda é.
Ainda é? Eu achei que ele tinha se aposentado. É professor do nosso programa aqui do PEMAT. Entendi. E professor tal. E ele não está no Lattes dele, mas ele foi meu professor de Física 1 e 2, ali no Bloco A, entendeu? No anfiteatro do Bloco A. Então, de qualquer jeito, obviamente, a gente se encontra, quando eu já encontrei com ele, disse isso, aí ele foi, lembrou e tal, que a gente distribuía panfleto junto, há muito tempo atrás, em defesa da educação, na época saindo da ditadura e tal, a gente, em defesa da educação, em defesa de mais verbas. Então, essa luta não é nova. E eu queria dizer essa questão para dizer que nós tivemos uma certa montanha, né? Nós tivemos, parece um tobogã, nós subíamos e agora estamos num decréscimo. Temos que realmente estar com essa força para estar enfrentando isso, e é muito bom ter alguém como Marcelo Bairral na presidência da SBEM nesse momento de embate. Então, tanto a presidenta anterior também, muito boa de briga e etc., e a gente tem que estar se unindo, né? E 70 pessoas aqui variando, né, para discutir financiamento à pesquisa, não sabe, amanhã é sinal da nossa força, sinal que a gente vai resistir, nós vamos superar isso daqui, seja no nível estadual paulista, onde o financiamento para as pesquisas, para a Unesp, para a Unicamp, para a USP e da própria FAPESP estão ameaçados pelo governador eleitoreiro, o governador que deixa para tomar atitude da pandemia após a eleição do segundo turno, para não prejudicar os seus candidatos na capital e no interior. E agora a gente tem, não é, esse gráfico Pão de Açúcar, não é, que o Bairral mostrou, né, que tem aquela terrível lembrança do Pão de Açúcar, mas é o nosso financiamento à pesquisa, né, com a queda que vem assim, e aí fica imitando o Pão de Açúcar, né, o nosso cartão postal com isso. Meu caro, sobre a pergunta específica, não há nenhum projeto nesse momento que esteja tramitando na CAPES. Todos os projetos do APCM do ano passado já foram julgados, já tem, digamos assim, já houve reconsideração, já estão terminados. Esse ano não vai abrir, nem ano que vem, para cursos novos, porque são anos de avaliação. Então, 2022, que nós vamos ter chance para novos cursos de doutorado profissional, acadêmico, mestrado profissional ou mestrado acadêmico. O que tem acontecido agora bastante tem sido fusões ou mudanças de área. Não tem tido programas se fundindo para ficarem mais fortes, ou programas que viram que teve um caso, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que tinha um mestrado profissional e um doutorado acadêmico. E aí ele mudou de área e depois se fundiram. Foram questões como essa que estão acontecendo. Mas não há, nesse momento, nenhum curso sendo em processo de aprovação. Nós temos, eu tenho quase certeza que são 8 doutorados profissionais em operação, alguns deles com menos de um ano, né? Uns 3 ou 4 com menos de um ano, e outros já no seu segundo ano. Então, são todos muito novos ainda, e eles vão estar sendo, assim que a pandemia permitir, auditados por comissões que aí eu ajudo a montar e etc., para a gente estar entendendo essa nova modalidade mais a fundo. Não é? Então, eu acho que essa era a pergunta específica aí. Tá? Então, deixa eu seguir colocando... São 2 perguntas do Lauro, eu vou colocar as 2 juntas. Eu só ler a primeira e depois eu passo para a segunda. Marcelo, quais são as oportunidades de financiamento da CAPES e do CNPq para jovens pesquisadores, recém-doutores? Há editais específicos? E a próxima é: além da CAPES e do CNPq, gostaria que os Marcelos comentassem os auxílios para participação em eventos regionais das BEM, por exemplo, e para publicação de e-books, edital das BEM, e os fundos solidários, por exemplo, o ICME. Bem, eu posso falar um pouquinho, Borba? Ou você? Claro, começa você, eu acabei de falar, fala você, e aí... Tá. Depois você me complementa no que diz respeito também a outras informações que eu não passar direito ou complementar. Tá? Lauro, eu vi que tem Lauro, Flávia. Na verdade, assim, olha, um jovem pesquisador, recém-doutor, ele não tem problema de concorrer a uma bolsa PQ. Se ele estiver dentro daqueles outros... Tem só que olhar os quesitos. Tem um tempo da titularidade exigida, tem lá os tempos, o tempo de doutoramento e os outros elementos. Se está dentro, não tem problema.
tá? Não tem até onde eu sei, não há um edital específico. Há as especificidades de acordo com a modalidade da bolsa, tá? Agora, para editoração, para periódico, eu não tenho visto nada, tá? Eu acho que Faperj lançou coisas e aí tem mais esses elementos. Eventos tem, mas é aquilo, nós estamos também vivendo nessa história. Avalia, recomenda, às vezes, coloca a ordem da prioridade. Nós tivemos 10 eventos que foram recomendados esse ano, eventos de natureza internacional e mundial, naqueles editais próprios, tem que olhar os editais. E parece-me que nenhum deles foi contemplado. Então, percebe? A gente trabalha, há consultores que avaliam, há o CA que consolida, que revisa e que trabalha, e recomenda, encaminha isso para o conselho diretor do CNPq, mas essa instância que é a instância que está lá. E no que diz respeito a bolsas, programa de pós-graduação, também essa é uma outra discussão que está acontecendo, há um realocamento, uma reorganização de bolsas pelos programas, que também é algo que precisa estar mais claro, não está no âmbito do CA, isso está no âmbito do CNPq mais geral, né? Não passou, e isso precisa também estar colocado, exigir as transparências, exigir todas essas divulgações, é o que a gente tem feito, porque não é uma briga que tem sido muito constante, a gente tem que olhar. No que diz respeito a programas de pós-graduação, acho que o Borba vai poder dizer bem melhor que eu, não vejo nada no CNPq de caminhando por aí. Mas, assim, não somos nós que... O CA é o Comitê de Assessoramento, né? Então, ele pode induzir coisas, recomendar, mas, atualmente, eu não acredito que nada que se faça seja muito aceitável, né? Mas, assim, a gente reformula os editais próprios, que é da área, porque cada área vai caminhar com seus critérios, tá? E aí, e acompanha essa execução e até a avaliação com a recomendação, tá? Esses que são pontos que, até onde eu percebi aqui das perguntas, eu posso dizer um pouco por enquanto. Complementando o que disse o Bairral, primeiro, no CNPq, teve uma época que havia umas chamadas para jovem pesquisador, doutores até 7 anos, se não me engano, era essa a definição. Tá ok? No momento, os programas estão sendo cortados. Pra vocês terem noção, o Universal não sai há 2 anos. Então, não tem Universal há 2 anos. Eu terminei o meu agora, como disse o Bairral, foi 1 mês e meio para colocar o relatório, porque a dificuldade, a complexidade do relatório aumentou bastante. São caixinhas de texto para cada meta, depois uma avaliação geral, depois uma prestação de contas com tudo. E, no final da conta, eu não achava um erro, acabei gerando um grupo de R$30 só para me livrar do negócio, porque não tinha jeito de descobrir onde é que estavam os R$30. Eram 3 especialistas, um técnico, eu e mais um estudante de doutorado, e a gente não conseguia, entendeu? Todo mundo olhando para quer saber de uma coisa, o que é mais fácil? Devolver R$30, entendeu? Né? A música fala aí, a outra não tão boa quanto o Titãs do Bairral, mas fala em R$50. Aqui a minha foi 30 de volta. Na CAPES, o que tem para jovem pesquisador? No momento, a única coisa que eu sei é o prêmio, você entende? Que é dado para cada área. Então, no nosso caso aqui, seria mais na área de educação e de ensino. Esse ano teve a entrega do prêmio agora. Por agora, vai ter, deve ser virtual, estou entendendo, mas eu não tenho essa data aqui. Se alguém tiver, põe aí no chat. Se alguém bater aí agora, vai sair a data. É semana que vem, se não me engano. Mas, de qualquer jeito, o que é isso? E como é que isso funciona? O Marcelo Borba vai lá e escolhe? Não. O Marcelo Borba não pode estar na comissão e não pode estar na comissão docentes dos programas que estejam competindo ou docentes dos programas que tenham estado na banca das pessoas que estão competindo. Então, o programa da Unesp de Rio Claro envia uma. Então, já ninguém mais da Unesp pode estar e tal. O programa da URGS, o programa da UEL envia outra. Então, ninguém da UEL pode estar mais. Então,
ok? Então, com isso, a gente monta uma comissão. O poder que o Marcelo Borba tem é de montar a comissão e, no final, eu recebo o resultado e a gente tenta montar comissões que tenham pessoas especialistas. Então, se tem 5 de ensino de física, colocar gente de ensino de física. Se tem 4 de ensino da saúde, colocar de ensino da saúde e, obviamente, para a educação matemática. Então, essa é a questão que tem mais assim. Sobre eventos, a CAPES tem dado um bom financiamento e, mais uma vez, né, essas lives são boas para melhorar a questão de transparência, não é? A gente tem transparência com os editais que o Bairral já colocou, também tem edital para evento. Esse ano nós usamos muito tempo, usamos uma comissão, tudo aprovado, mas a decisão foi de não apoiar nenhum devido à questão da pandemia. Então, no CNPq também, eu dei vários pareceres sabendo que não ia servir para nada, mas se eu não desse o parecer, o nosso evento nem ia para a competição, nem aparecia nas instâncias do CNPq. Então, eu fiz pela causa, você entende? Mas, na verdade, não é a coisa mais interessante para isso. O ICME, para quem não sabe, International Congress in Mathematics Education, só tinha sido cancelado pela Segunda Guerra e depois, quer dizer, mentira, o Congresso que o precedeu foi impedido pela Segunda Guerra, depois voltaram os ICMEs em 69, 73, isso, e aí passou a ter depois de 4 em 4 anos, e ele foi suspenso esse ano, por causa da pandemia, e assim em Xangai, na China, foi adiado para julho do ano que vem. Eu estou querendo ir, me perguntaram lá se eu vou, eu era um dos convidados e tal, para estar num painel lá, eu falei, eu vou, se tiver vacina, eu vou. E a China só vai deixar entrar se tiver vacina, então, vacina, né, até que ficou bem aqui, né? Ficou quase um palavrão, mas deu certo também por outro lado, né? Então, se tiver vacina, eu vou tomar a vacina, a Oxford, vou tomar a Vapitzer e por aí vai, vendo se tiver uma delas, a gente tomar e tentar ir para lá. O ICME tem um fundo dos países mais ricos, eu não sei se a China agora vai estar doando para esse fundo também, mas eles dão uma quantidade significativa de dinheiro que dá uma bolsa de auxílio para as pessoas irem ao Congresso. Então, eu, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, já usei uma parte disso, não paguei a inscrição. E a inscrição dá um pacote de refeições, então, né, acho que a última foi tipo $300, $400, mas ela dá um pacote de coisas, né? E, então, era um financiamento. Eu não peço isso já há algum tempo, eu uso o grant da minha bolsa de pesquisador. O Bairral mostrou aí agora, o pesquisador jovem, quando consegue a bolsa PQ2, não tem grant, então ele tem a bolsa dele, ele pode usar essa bolsa, deixar o Daniel aqui aquecer, tá bom? Para a gente continuar. Ele pode usar como ele quiser, inclusive para ir ao Congresso. Quem já é pesquisador 1 passa a ter o grant. O grant é uma palavra, né, do inglês, que quer dizer verba de pesquisa. Então, ela eu posso usar para comprar equipamentos, para comprar passagem para a China, para o que for. Essa verba eu tenho que prestar contas a cada final do ciclo de bolsa também, mas ela não está acessível para pesquisador jovem, entendeu? Então, em geral, você não vai conseguir, tá? Praticamente ninguém pula 2 níveis no CNPq. É uma briga imensa para entrar no nível 2 e uma briga maior ainda para passar do 2 para o 1D, porque praticamente significa que eu tenho que ter 2 bolsas 2 para ter uma 1D, porque aí ela dobra em valor, mais ou menos, tá? A partir com o grant. E a briga interna dentro do CNPq é que cada área tem um dinheiro. Então, a matemática tem tanto, a física tem tanto, a educação tem tanto, que reúne educação e ensino. E esse percentual não muda há muito tempo. Então, esse ano vai ter bolsista novo se alguém se aposentar, se alguém que era bolsista esqueceu de mandar, não nesse número só dos 33, mas nos 418 devem ter uns 120, não é? Mais ou menos, 150, indo para a disputa esse ano, de novo. Então, se essas pessoas fizeram, ou às vezes dos outros bolsistas, certamente houve 2 mortes esse ano, nós estamos sabendo pela gente, então vão ter 2 bolsas, pelo menos, né? Ou seja, 4 bolsas PQ2,
ou uma bolsa PQ2 e outra para mudança de nível. Então, essas questões são muito difíceis para jovens pesquisadores e para todos os pesquisadores. A outra ideia, por exemplo, isso está sobrecarregando as FAPs. Então, eu tive também, há 2 anos atrás, um temático, que era um projeto grande, todo aprovado, todo com tudo, mas não teve financiamento. Tivemos sorte que tivemos um em educação matemática, o professor Wagner Valente tem um, mais ou menos na mesma época. Eu acho que eu nem sabia, mas acho que, de repente, eles não iam dar para 2. É em torno desse projeto de vídeo que vocês estão tendo, que eu estou fazendo, e a gente ia aumentar mais. Se viesse isso, aí ia ter bolsa de pós-doc, ia ter um monte de financiamento para jovem pesquisador. O que acontece, meu caro Lauro, é que as FAPs estão sendo muito sobrecarregadas pelos cortes abissais, pelo efeito pão de açúcar do governo federal. Então, é hora do lobby, você que conhece deputado federal, em particular, e senador, porque o orçamento está sendo votado agora, né? Ele vai ser votado antes do Natal. E o que não tiver lá, se tiver lá, não está garantido que vai ser executado. Mas se não tiver lá, não vai ser executado. Isso significa, né, para você colocar verba no orçamento que não tinha, coisas como a Covid, uma guerra, uma enchente, você entende? Não é? Coisas desse tipo. Não vai ser aquilo que não esteja lá. Então, é muito importante a gente estar brigando por esse orçamento lá. Eventos, vamos ver como é que vai ser feito, né? Se voltar evento, voltar financiamento a evento e bolsa, e o jovíssimo pesquisador, em geral, que tem bolsa, não recebe aumento há 8 anos. Eu acho que a bolsa está 70% defasado com o valor de 8 anos atrás. Isso é muito grave para sustentar a engrenagem da pós-graduação, porque a ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, tem um lema, eu não vou lembrar direito, mas diz algo como a pós-graduação sustenta a pesquisa nesse país. E é verdade, tá? Não é exatamente isso, mas é verdade. Todo mundo sabe que é muito difícil fazer pesquisa, mas fazer pesquisa sem pós-graduando é impossível. O projeto que eu tenho, que é apoiado pelo CNPq ou tal, tem pós-graduando sustentando aqui na Unesp, meus orientandos de outros e fora da Unesp também, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul e por aí vai. Não é fácil você fazer pesquisa, promover o festival, não é? Que a gente recebe um forte apoio da SBEM, aqui agradeço mais uma vez em público ao Bairral e à SBEM, e a gente ajuda a fazer a SBEM também, mas a gente recebe esse apoio. Então, é algo, né, como a feira, que a gente vai tentar agora, mais uma vez, estava tudo pronto para institucionalizar com a Célia, mas esse é um assunto para outro momento. Mas a gente vai ter que ser criativo com isso, porque SBEM e tal, talvez vão estar conseguindo captar recursos, não para suprir o montante de CNPq ou CAPES, nem é essa a função, você entende? Nem pode, mas a gente vai ter que estar junto com atividades como essa, tentando obter recursos, esperando que a gente já esteja no vale lá de baixo do financiamento da pesquisa e que a gente consiga, né, estar com outro pão de açúcar espelhado, né, subindo em breve. Obrigado, Marcelos. Vou colocar aqui uma pergunta da Flávia Soares agora. Ela pede que vocês comentem sobre a questão do financiamento no que se refere aos periódicos e aos programas de pós-graduação. Bairral, pode começar? Eu não vejo, no âmbito do CNPq, eu não vejo não tenho visto essa discussão não, viu, Flávia? E acho que no caso da pós-graduação é aquilo que eu comentei no geral, tem uma discussão de bolsas, de reorganização das bolsas, que foram os programas que submeteram, mas isso que eu falei, não está no âmbito do CA, foi feito no geral, então assim, eu não vejo. Alguém, acho que foi Gilberto, que comentou também a questão da PEC, né? Na verdade, a PEC, a gente já sabe tudo aquilo que na época que já se discutia, né? A PEC era o que essa direita ou a extrema-direita queria, né? E nós já sinalizávamos naquela época o que isso iria acarretar. Então, na verdade, é um bom argumento dizer que agora não pode fugir, não pode extrapolar a PEC, né? Então, ela acaba sendo essa moldura
e foi estrategicamente também pensada, né, para tudo, para tudo. Não, a gente está falando da pesquisa, do financiamento da pesquisa, e aí eu acho que tem esses elementos que vale a pena a gente estar refletindo e como a gente está colocando aqui, né, e como isso se reverbera, como isso vai chegando nas agências, nos programas, na indução de bolsa, porque a bolsa, por exemplo, do CNPq, para mostrar para vocês uma outra dimensão, você pode pedir as bolsas pelos editais lá e tudo que tem, e a própria iniciação científica também, que são chamadas bolsas de balcão, né? Abre edital e que às vezes você pode solicitar. Mas há uma outra cota de bolsa que vai para as universidades, né? Então, por exemplo, a minha universidade, a Federal Rural, a gente recebe pelo CNPq recebia esse ano em torno de 120 bolsas ano para iniciação científica. Isso tem edital próprio, passa por avaliação, passa por todos os critérios normais que o edital exige, olhar a produção e tudo mais. E olha a importância desse edital para a universidade, no sentido, o que faz a universidade? Ela replica esse número, a universidade financiava quase o mesmo número de bolsas por conta própria, recurso próprio. Então, nós tínhamos em torno de 240 bolsas para iniciação científica. Olha como esse investimento, ele induz, né? Claro que eu não sei como funciona nas outras universidades, mas olha como ele também induz e ele vai impregnando no bom sentido outras ações e outras demandas, porque aí são bolsas de iniciação científica, ação afirmativa, todas essas bolsas que ela vem nesse espelho dessa parte que é a importância do CNPq. Olha a medida que a gente perde esse tipo de financiamento, de edital, de apoio. Olha como isso também afeta, né? Isso também desautoriza a própria universidade de um envolvimento, de ampliar as políticas. Então, eu acho que essas são reflexões importantes da gente estar trazendo, né? E buscar essas forças mesmo, né? Buscar essas forças e estratégias de estar superando. Vamos crer mesmo, e é muito bom que isso acabe em 22, né? E que possamos, de fato, virar essa página, né? Então, assim, primeiro, eu vou começar pela última pergunta, né? A emenda constitucional 95, ela tem que ser derrubada. Então, fica aqui uma sugestão para o Bairral, no próximo encontro da SPPC, tínhamos que criar uma camiseta, logos, tudo centralizado para a gente começar uma campanha pelo final da emenda constitucional 95 com mais verbas para educação e saúde. Assim, tinha que virar um negócio, sabe, de todo mundo pôr no Facebook, todo mundo pôr na camiseta quando a gente voltar a caminhar. E eu acho que a SPPC seria fazia a criação disso e a gente replicava. Eu tenho 5 camisetas que eu vou aqui, produzo e acho que eu vou recuperar o dinheiro e nunca recupero. Eu recupero 70%, mas a gente tem que vestir a nossa luta também. A gente tem que vestir a camisa. O Bairral sabe que eu uso a camisa da SBEM de eventos todas as horas, você entende? Mas a gente tem que estar vestindo também, né, aqui a camisa dessa luta. Não tem muita saída, gente. Né? A gente está aumentando muito pouco e a gente precisa ter mais. Eu queria que vocês notassem outras coisas também, como é que nós somos tragados pelos blogs, pela grande imprensa e tal. Ninguém mais fala de recurso do pré-sal para a educação. E é claro que a gente teve com a mudança da lei, né, o senador Serra, né, fez esse serviço no seu apagar das luzes, ele, Aécio, esses caras todos estão em silêncio porque é mais ou menos um pacto. Se você ficar quieto, pode ser que a gente não te prenda. Você entende? Mas porque eles todos têm vídeos mostrando irregularidades, tem tudo, né? Tem helicóptero, tem tudo. Mas, então eles estão lá, mas o senador Serra foi lá em Cuba, colocou mudando a maneira para os novos, de concessão dos novos postos do pré-sal. Então, a gente precisa retomar essa luta, a gente precisa ter uma agenda positiva também, além da resistência, a gente tem que ter agora avanços. E eu acho que a gente está preparado para isso, e a sociedade civil também está... a gente precisa se apoiar no enfrentamento da pandemia e mostrar como que a ciência foi importante para isso.
e a gente, além de combater as fake news, avançar nessa agenda. A primeira pergunta, Aguinaldo, era algo mais específico e era sobre Sim, o eu vou colocar aqui de volta. Financiamento de periódicos, já lembrei. Tá? A CAPES, que eu saiba, não tem nada para isso. Mas eu não posso perder a chance de falar com pessoas que participam de programas aqui da área de ensino, da área de educação, sobre periódicos, sobre as mudanças no Qualis e sobre o erro que nós estamos cometendo. Nós cometemos 2 erros. O primeiro, que ficou popular quando eu disse na Intec, o encontro de ensino de ciência no ano passado. Eu falando da área de ensino, mas a gente pode estender isso para a área de educação também. A gente se odeia, a gente não se cita, a gente não se apoia no trabalho do outro, no trabalho periódico do outro. Quando a gente prefere, a gente cita um livro de um autor estrangeiro, entendeu? Assim, eu ando informalmente vendo isso em tese e tal, e é muito forte. A gente não tem muito uma citação com periódico. E o que acontece agora? Que o Qualis está todo apoiado ou nos índices bibliométricos do Scopus e da JCR, no qual, da área de ensino, para vocês terem uma noção, do quadriênio passado, que as pessoas publicaram, se não me engano, 320 periódicos, esse quadriênio vai ser bem mais, desses 320, eu acho que só 200 não iam estar nem classificados. E os outros 120 iam estar tudo lá embaixo. Então, é isso o Qualis que está sendo colocado nesse momento. A gente conseguiu, com muita briga, nós da área de ensino, íamos para um outro tipo de Qualis que se baseia no H5, no índice do Google Acadêmico, do Google Scholar. Mas, gente, de novo, nós não estamos bem aí, porque a área não se cita. E a nossa tradição é uma outra também, que ela foi importante num determinado da pós-graduação, num determinado momento da pós-graduação, desculpem, mas ela é muito ruim agora. É a tradição de cada programa querer ter o seu periódico. Então, a gente tem que estar juntando, porque, olha só, então vamos dizer que eu cite o Bairral, no periódico da Rural. Aí ele me cita no periódico da Unesp. Mas aí ficou aí. Aí o outro, vamos dizer aqui, o Daniel cita a outra pessoa no seu periódico. O H5 vai lá para baixo. Enquanto que, se a gente tivesse periódicos unificados, a gente teria periódicos muito mais fortes. Além do que, gente, com o grau que está sendo exigido hoje pelos indexadores, Latindex, qualquer um, é um trabalho imenso fazer um periódico. Eu já fui editor do Bolema há 7 anos, mas era muito mais fácil. E eu estava na época que foi começando a ficar difícil. E eu antevi isso, porque eu tinha morado nos Estados Unidos, fui vendo, e por isso o Bolema está na posição que está. Mas, não é fácil. Ele era um boletim de pós-graduação, já virou total. Agora, ele, para mim, também tinha que estar dando outros saltos. A gente não pode, cada programa, ter o seu periódico. Eu propus, recentemente, agora a área de ensino criou um Fórum Nacional de Coordenadores, porque nós não temos uma ANPED, não temos uma associação de ensino, nem vamos criar. Nós temos a SBEM, mas a SBEM ela não é isomórfica à área de ensino, não é? Muito menos a ABRAPEC, a Associação de Ensino de Biologia, e por aí vai. Então, criamos esse fórum, que foi talvez a minha grande contribuição, como aquela de pós-bem, quando eu fui do CNPq, essa agora de criar esse fórum para ter uma interlocução, para ver, inclusive, assimetrias dentro do CNPq. Porque a área da educação também, dessas 400 e tantos, se for de fazer a divisão, depois se o Barral conseguir esses dados, eu vou chutar que dessas 418, a gente deva ter 370 na área em programas da educação e 48 na área de ensino. Você entende? Minto, 300, tá? 300 a 118. Tá ok? O ensino de química tem vários bolsistas, mais do que a gente, proporcionalmente, o ensino de física. Ensino de saúde, algumas das bolsistas estão na área de ciência dura, não estão nessas bolsas aqui, estão na sua área, da onde elas vieram. Como alguém da matemática poderia ter bolsa, mas não é o caso. Então, a gente não tem, nesse momento, financiamento de periódico. A gente gasta o pouco recurso que tem fazendo um monte de coisa para um periódico que, no final, ajuda a fundar a área, tanto de educação quanto de ensino. Eu estou aqui ousando falar pelo Bob Verheyen aqui, mas eu acho que a situação é muito parecida pelo que eu sei.
Então, a gente não tem essa tradição de se citar muito. Você pega um biólogo, eles estão o tempo todo, e eles fazem artigo com 30, 40 autores, e eles citam outros 20 artigos com 30, 40 autores. Então, na hora de competir um biólogo com um educador matemático, se parar na mão do Bairral, o cara vai ter um índice de citação muito lá em cima, e isso está entrando no CNPq também. Então, o índice de citação do pesquisador. Então, a gente vai ter que estar pensando, gente, em ter, por favor, consolidação de periódicos. Eu diria que para o próximo quadriênio agora, eu estou querendo que os fóruns, por exemplo, regionais, nós criamos 5 fóruns regionais também, tenham como uma maneira unificar esses periódicos e ter 1 ou 2 periódicos dentro do fórum, e que eles vão revezando, que acabe com a endogenia ali e tenha tal. Se nós fizermos isso, nós vamos ter periódicos com algum tipo de citação maior e, quem sabe, melhor entrando nos Scopus, porque não basta entrar nos Scopus, que é mais fácil do que no JCR, se não tiver esse índice. Eu sei que eu devo estar falando grego para muita gente, mas eu aprendi muito agora um ano, porque eu estou tentando salvar a área de ensino e junto várias outras tentando ir para, vão ser 2 qualis, o QR1 e o QR2, para um qualis que proteja os nossos programas. O Bob Venheim está fazendo a mesma coisa com a educação e que proteja nossos pesquisadores, porque Bolsa PQ, financiamento, nota da pós-graduação, no final está tudo imbricado. Tá ok? Desculpa que eu me alonguei um pouco, mas eu achei importante, Aguinaldo e Bairral, estar indo para essa questão do explicar o que é o Qualis e como que ele está mudando. Tá? Vai ter muita gente ter surpresa muito desagradável com a parte da avaliação. Na área de ensino, eu já não posso aí falar da área de educação, a gente conseguiu, como aquele saque do vôlei que fala que tira o peso, a gente tirou muito peso do Qualis da nossa ficha de ensino, entendeu? De maneira proposital, tá? Porque a gente sabia que isso ia empurrar todo mundo para baixo, entendeu? Borba, eu achei ótimo, assim, embora muita gente possa não ter entendido algumas das coisas que você falou, como coordenador de pós-graduação no momento, foi uma fala que, para mim, foi bastante importante, e a gente tem bastante gente que coordena e que está na pós-graduação, ou docente, ou discente assistindo, então eu acho que foi bacana. Eu queria pedir que vocês comentassem um pouco sobre o último edital de bolsas do CNPq. Ao que me parece, não contemplou efetivamente nenhum programa da área de ensino. Pelo menos eu tenho acompanhado as discussões no Fórum de Coordenadores, né? Marcelo está lá, e também no grupo do WhatsApp do Forem Sudeste, do Fórum de Coordenadores de Programas da área de ensino do Sudeste, e vários programas que submeteram, receberam ótimas avaliações, mas nenhuma bolsa. Vocês podem comentar um pouco sobre isso? Olha só, essa informação, até onde eu estou acompanhando, como eu disse, ela não está no âmbito do CA, tá? Porque esse é um edital que passou pela articulação, pelas pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, até onde eu sei, as sociedades científicas conversaram, e até isso é bem anterior à minha chegada, então eu não sei muitas informações, o Borba também pode complementar, tá? Então, agora, até onde eu sei, essas informações estão sendo capturadas, os programas, porque, na verdade, era um conjunto de bolsas, né, que terminaria em dezembro, e aí os próprios programas, essa nova submissão, uma reorganização, tem uma proporcionalidade para os programas, de acordo com as bolsas que já tinham. Tem essa informação que, de fato, é lamentável, e se ela se concretizar, é horrível mesmo, não ter programas da área de ensino contemplado, mas, até então, eu penso que até onde as informações que eu tenho, está nessa busca por esses dados, né, olhar esses detalhes com mais informações mais precisas e dialogar mais direto com o CNPq para saber o que está, de fato, o que aconteceu, né, e tem que cobrar, né, porque, na verdade, é muito sério se isso se configura da forma que está sendo colocado, tá? Eu queria fazer uma observação um pouco dentro do que o Borba também colocou, das citações. Às vezes, Borba, as pessoas não citam nem do próprio periódico. Então, você vai para o Bolema e você está mandando um trabalho que sequer você teve cuidado para ver se o Bolema já publicou algo próximo daquilo ou parecido. Então, essa é uma questão, né?
também que vale a pena complementar, e outro que acontece no caso dos projetos, quando a gente chega lá aos projetos para avaliar. A pessoa propõe um projeto, parece que está descobrindo a vacina da Covid. Assim, digamos, parece que não teve nada que foi feito antes, não tem, às vezes, uma revisão de literatura, não tem um mapeamento um pouco do que se faz na área. Aí você chega lá na área que é da área de educação. Então, os avaliadores, nem sempre todos os avaliadores são da área de educação matemática, né? Ou no campo da tecnologia. Então, você está sendo avaliado num cenário nacional. E aí, o que percebe-se é isso. A pessoa, às vezes, manda um projeto que parece que está fazendo algo totalmente inédito, e não faz um levantamento, não tem um cuidado, pelo menos, às vezes, em um determinado tempo, intervalo de tempo. Às vezes também fica naquelas referências de 1995, né? Então, não estou dizendo que a referência antiga não é importante, não, de forma alguma. Agora, de acordo com o objeto da pesquisa, o que vai se trabalhar tem referências mais recentes que elas são imprescindíveis para a área. Então, fica também esse alerta, né, para esse cuidado com essa, ou uma revisão, ou uma aproximação teórica lá dentro do que está sendo usado e tudo. E o José falou da PEC aí, se não mexer no teto, vai haver. Olha, cair a PEC é ótimo, mas isso não é garantia para que esse governo invista. É um governo que é negacionista, que não acredita na pesquisa. Isso não é garantia nenhuma, né? Que derrubar a PEC, haverá o investimento. Não há uma relação direta. Nesse governo, né? Não. Tá? Eu acho que a gente acabou de saber essa semana que os testes estão lá podendo perder a validade. Acho que o governo gastou 2,7 milhões de reais para saber quem fala mal dele e do ministro da Economia, né? Do desministro da Economia. Então, se tiver bem feita, tanto o Bairral quanto eu estamos lá, e o Aguinaldo também. Então, senão, talvez a gente não seja tão importante para estar lá. De toda maneira, gente, e a gente está falando mal, não é nada pessoal. É isso que o Bairral colocou. É desgoverno. Gente, né? Um governo que não enfrenta a pandemia dessa maneira, né, que a gente está vendo, é um grande atraso. Voltando para a pergunta específica do Aguinaldo, primeiro eu quero fazer um convite, Aguinaldo. Aqui, ó, tá vendo? Está mais ou menos a lista do sábado. Eu não vou conseguir fazer isso tudo aqui, eu vou pondo aqui, vou riscando. Aí, quando eu canso, eu pego uma nova assim, vou cortando aqui total, das várias áreas que eu tenho que fazer. E o sábado é o dia que, normalmente, eu tiro o prejuízo, entendeu? Mas aí, com essa live excelente aqui agora, a gente está ganhando vida, mas não está cortando coisas ali. Mas a situação é calamitosa. Nós temos... Eu fiz um levantamento em duas listas. A lista dos coordenadores da área de ensino, essa que o Aguinaldo citou, e a lista dos pesquisadores 1A, onde se encontra o Bairral também. Então, estamos eu, o Bairral e todos os pesquisadores 1A, esses 418, mais o nosso querido José Nilson, né, Araújo, o nosso técnico aqui, muito bem homenageado pelo Bairral, e me junto à homenagem dele, né, e, além de tudo, que é meu grande amigo, entendeu? Então, assim, de toda maneira, eu quero só dizer para vocês uma questão. Não pode isso. 4 programas da área de educação, o FSCar, Federal de Santa Catarina, o ESG, e eu esqueci quem é o 4. Estava tentando lembrar aqui, se o Bairral lembrar da lista aí, ele complementa. 0 programas da área de ensino, contemplados pelo edital, que está apoiado em 2 medidas. Nessa portaria de março, que o Bairral já comentou, que prioriza algumas áreas, né, tirando as humanidades no geral, e uma outra ideia que é mudar a maneira que o CNPq estaria dando bolsa. Então, ao invés de estar dando no balcão como está, vamos rearrumar tudo com esse novo edital. Então, esse novo edital foi feito e a área de nem todos os 186 programas se inscreveram para ele, porque sabiam que não tinha chance. Nem todos os 220 ou algo assim da educação devem ter se inscrito. Mas é um número muito grande. Então, na área de ensino, a professora Mariana da UEL estava fazendo um levantamento. Eu pediria urgentemente que o Aguinaldo me ajudasse a gente tentar ver isso, tentar ver se o levantamento foi para frente, colocar na lista,
Mariana, colegas, como está? Achar aquele link que ela estava fazendo do Google Docs. E se você e alguém na lista topar começar a rascunhar, eu quero enviar para a presidência do CNPq como coordenador da área de ensino, porque na lista de pesquisadores não houve um consenso e a área de educação teve 4, mas eu quero enviar como coordenador da área de ensino uma carta dizendo que não é razoável, que no momento em que a educação é prioritária no país e tal, em que a gente está inventando tanta coisa com pandemia e tal, enfim, colocando pandemia e essa questão, a gente não tenha nenhum programa contemplado. Por que eu quero isso? Primeiro, no varejo, porque eu quero ver se ano que vem algum programa consegue. Mas o principal não é no varejo, é que isso, depois que se entra, é mais fácil largar depois para outras áreas no próximo edital. Enquanto que se não entra, fica mais ou menos dito que não está lá. Você entende? Então, os programas, eu sei que vários estão fazendo recurso, os recursos devem estar chegando, mas isso é mais ou menos urgente. E eu estou com demandas do PALES da CAPES de 12 horas de reunião de segunda a sexta semana que vem, entendeu? Então, se você puder, faço aqui em público no nosso bate-papo, aqui no nosso cafezinho, né, de sábado de manhã, ajudar com isso, agiliza, que aí se cumpre tanto lá e tem mais. Se eu encontrar virtualmente com alguém da CAPES importante, eu posso pedir uma intercedência, um telefonema para alguém do CNPq, essas coisas, mas eu tenho que ter um documento para dizer o que a gente fez, né? Assim, e dizendo que, de acordo com, tem que se tomar cuidado, de acordo com o levantamento, não há nenhum programa da área de ensino. Depois, se houver um também, não invalida a carta, né? Se tiver 2, 4 não vai ter, tá? E eu duvido que na área, ali na lista, tenha mais do que 4 na educação, porque todos os programas que pediram, em gerais, têm pesquisadores nível 1. Por isso que eu falei que é tudo entrelaçado. Nós tiramos da nossa ficha agora, mas na ficha passada, do quadriênio passado, um dos critérios para 6 e 7 era ter pesquisador PQ. Por que nós tiramos? Entre outras coisas, porque o financiamento está diminuindo e a gente ia punir programas e há uma divisão assimétrica em programas, por exemplo, como eu já coloquei aqui, em várias sub-áreas dentro de lá. Se o Bairral, o Luciano Mendes, da SBPC Minas e tal, foi meu coordenador quando eu fui do CNPq. Criou a metodologia, ou ele criou, não sei, eu já tinha lá e ele trouxe para o CA da Educação, mostrando que os pesquisadores em educação tinham pouca bolsa em relação às outras áreas. Bom, como é que eu sustento isso numericamente? Ele pegou todo mundo que estava nos programas na área de educação e na área de ensino e pegou tantos doutores quantas bolsas. Aí vai dar, eu divido o número de bolsistas pelo número de doutores que estão na pós-graduação, chegam a um coeficiente. São doutores ativos, que estão na pós-graduação, eu tenho bolsa, dá lá um percentual. E ele fez isso para todas as áreas. E só o serviço social era pior do que a educação, que une do CNPq, eu volto a lembrar, ensino e educação. Se a gente fizer isso para a educação matemática, é um pouco mais complexo, porque a gente vai ter que pegar as linhas de pesquisa dos programas na área de educação. A gente vai ter, entendeu? Não é simples fazer isso. Mas talvez valesse a pena, em algum momento, se alguém tivesse alguma bolsa em algum canto da FAPESD, fazer esse levantamento e orientar isso, para a gente ter esses números, porque seria interessante. Eu tenho certeza, mas pode ser que os números indiquem algo distinto, de que nós estamos subrepresentados como bolsista do CNPq. E aí os mais jovens, então, são mais difíceis ainda de entrar. Não é? Eu gostaria de comentar sobre algo que o Bairral falou, que talvez tenha ficado opaco para jovens pesquisadores ou não, quer dizer, todo mundo já atingiu a produção. Isso tem a ver com o CNPq e tem a ver com o CAPES. Quando eu fui do CA do CNPq, a gente trocou, e não foi minha iniciativa, mas eu aplaudi, a ideia de como se avalia a produção bibliográfica de um docente. Então, o Marcelo Bairral e o Aguinaldo estão pedindo bolsa e eles estão disputando uma bolsa. Antes pegava toda a produção do Bairral e toda a produção do Aguinaldo. Lá atrás, já passou a se pegar a produção nos últimos 5 anos. Por quê? Se o Aguinaldo fosse muito mais experiente que o Bairral, tinha 20 anos de carreira, ele já levava, só pelo número, a quantidade que ele tinha, comparando com o Bairral, que acabou de entrar na carreira. Então, isso mudou já antes de eu entrar no CNPq, já era 5 anos, 4, 6.
depois consolidou em 5. Mas uma coisa que não tinha é que passou-se, naquele momento, a não pegar toda a produção do Bairral e do Aguinaldo, nos últimos 5 anos, mas sim as 10 melhores. Como as 10 melhores? A partir do Qualis Livro e a partir do Qualis Periódico. Não é? Então, passou a se pegar as melhores, aí comparava as melhores. É isso que o Bairral falou, que quase todo mundo já está atingindo, ou seja, a pessoa manda e vai ter uma pontuação máxima. Agora, o CA do CNPq vai ter uma encrenca maior ainda, porque a área de ensino resolveu que só vai fazer qualis para as obras indicadas. Então, aquelas indicadas como as 4 melhores, não é? Porque a avaliação na CAPES está passando por uma mudança grande. Então, tanto a educação quanto o ensino vão ter toda a produção do Bairral lá no programa, o seu programa é da educação, correto, Bairral? Então, assim, toda a produção dele. Mas aí vai estar pegando as 4 melhores do Bairral. O Bairral vai conversar com o coordenador dele e vai ver que as 4 melhores do quadriênio são essas aqui. Ele não sabe o Qualis, porque não saiu o Qualis, ele não sabe tal, mas ele tem uma ideia. Depois, o programa como um todo, supondo que eu, Aguinaldo e Marcelo fôssemos o programa, a gente se reúne aqui e vê as 5 melhores produções do programa. É em torno disso que vai ocorrer uma grande diferenciação entre esse programa de nós 3 e outros programas, 3, 4, enfim, não pode, o programa tem que ter no mínimo 10, mas enfim, mas só como exemplo aqui para vocês. Isso vai criar um problema. Pode ser que a gente envie um livro para o Bairral avaliar que não vai estar no Qualis. Mas aí você já sabe que não é os 4 melhores dele, nem os 5 melhores. Então, quer dizer, vai manter. E o Qualis vai estar altamente contaminado por toda essa questão que eu já coloquei aqui para vocês. Então, a gente está tentando fazer um monte de coisas e tal para proteger a área e as áreas. Acho que a área de educação deve estar fazendo mesmo, não me comuniquei com eles, mas a gente está criando um Qualis que tente defender a área. Então, estou sendo um corporativo nesse momento e com muito orgulho. Mas eu queria estar dizendo, então, era que a gente tivesse, entendesse isso e, neste momento, o que está valendo é o projeto, como disse o Bairral, e as outras questões. Por isso que um pesquisador novo pode mandar, mas ele não tem orientação, vai lá para ir vendo, pegando o parecer, mas ele dificilmente, na hora que chega ali entre os 75 e 85, que é a linha de corte que o Bairral falou, a briga já era no meu tempo, hoje deve estar pior ainda, né? Então vai pelo milésimo, pelo centésimo ali passando para ter essa classificação. Câmbio. É isso, Marcelo Borba, Marcelo Bairral, muito obrigado. Foi uma manhã excelente aqui, muito esclarecedora para a gente. Para mim, em particular, estou vivendo esse momento recém-coordenador de pós-graduação, estou aprendendo bastante. Logo no momento de virada de fim de quadriênio, um momento difícil, e sobre questões gerais em relação ao financiamento da pesquisa. Vou registrar aqui uma última mensagem da Lilian Nasser, dando parabéns a vocês dois, registrando o orgulho de terem passado pelo Projeto Fundão, e várias mensagens dando parabéns, então eu quero agradecer muito a vocês. A gente está encerrando, então, o 9º SPENS, na área de pesquisa em educação matemática do Estado do Rio. Só para passar uns números rápidos, a gente teve cerca de 300 inscritos, 51 trabalhos apresentados, a submissão de trabalhos só para sócios das BEM aqui no Rio, mas como ouvintes a gente teve colegas do Acre, de Alagoas, da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Isso só é possível porque a gente está online, né? E isso é muito bacana, nos orgulha bastante que colegas de outros estados tenham acompanhado o trabalho das BEM Rio de Janeiro. A gente fica muito feliz com isso. Vou passar a palavra para os Marcelos se despedirem e para a gente encerrar. Bem, gente, obrigado por tudo, pela oportunidade. Obrigado ao Borba, Aguinaldo, a Patrícia e pela interpretação. Daniel. Oi? Daniel, tá? Super obrigado pela atenção, tá? Eu acho que eu vou deixar aqui agora, como a gente está no evento da SBEM,
né? Vou deixar aqui agora a minha mensagem para vocês, para filie-se à sociedade, junte-se a nós. Nesse momento tão difícil, é muito mais necessário a gente estar vinculado a uma sociedade. Ao longo de muitos anos eu ouvi, o que eu levo em troca se eu fosse me associar às bem? Isso para mim já era muito estranho, né? E depois agora, estando presidente, fica mais relevante para a gente entender a importância da gente estar vinculado a uma sociedade, né? O que eu levo de estar vinculado às bem é fazer parte de um coletivo que defende uma área, que produz conhecimento e que fortalece as diferentes ações que essa sociedade faz, como é essa agora que nós estamos participando, que é o evento no Rio de Janeiro, né? Então, a sociedade, esse é o retorno que a gente dá para a sociedade e é o retorno que nós vamos tendo enquanto pesquisadores, professores, né? Hoje a SBEM está com 2.150 sócios, que é um número recorde, sobretudo para um ano complicado, economicamente falando. Então, junte-se a nós, continuem, mandem sugestões, as críticas são bem-vindas sempre, os elogios também são bem-vindos, né? E a gente está sempre aí. É o trabalho que é feito na SBEM, com todas as diretorias. Nós estamos atualmente, só faltam 3 estados do Brasil com regional, nós queremos ter agora em março, até março, completa todas as nossos estados, unidades de federação. Isso mostra para a gente a relevância, a importância de estarmos nesses diferentes lugares, porque a educação matemática é essa área que tem essa dimensão política e tem como princípio essa inclusão, esse olhar para a aprendizagem matemática de todas e de todos, né? Então, a gente, até março, abril, a gente gostaria que Piauí, Amazonas e Maranhão tenham diretorias regionais, aí estaremos completos, porque são essas diretorias que fortalecem, que oxigenam a nossa sociedade naqueles rincões, naqueles lugares mais diferentes do nosso país e que também precisam de todo o cuidado, porque nós estamos aqui para cuidar das pessoas, né? Fiquem bem, até uma próxima. Bom, primeiramente eu queria agradecer a Patrícia e o Daniel, né, pela tradução, pela ampliação e pelo corte, entendeu? Aquilo, né, que talvez seria a imagem certeira do que a gente está vivendo aqui agora. Agradecer ao Aguinaldo, e ao agradecer ao Aguinaldo, agradecer a SBEM pelo convite. Eu acho que deve ser, durante a pandemia, o 6º evento da SBEM que eu tive, SBEM DF, SBEM, várias SBEMs aqui, e a própria SBEM do Rio já é a 2ª vez, e além de um curso aí colocado, né, feito pelos colegas. Acho que a SBEM está cada vez mais forte, parabenizo o Bairral e Aguinaldo pela liderança aí dentro da SBEM. Agradeço o Aguinaldo, em particular, por aceitar a missão que eu dei para ele aqui, de dar uma puxada nessa questão das verbas, para a gente ver o nosso programa de... Já anotei para não esquecer. Não, começar lá, porque se tiver agora sábado, domingo, que os coordenadores têm tempo, às vezes, para ir ver, e às vezes a gente se virar em segunda, ver se durante a reunião da CAPES eu consigo já enviar esse ofício, entendeu? No intervalo que tem. Terceiro, eu queria dizer da importância da seleção do tema. Puxa vida, né? Quem pensou essa questão está de parabéns, não é? Então, a gente trazer a questão do financiamento da pesquisa, né? Que coisa bacana, um tema árido e com muita gente aqui participando. Eu achei que não ia ter ninguém, Bael, falando sério, eu achei que ia ter 10 no sábado de manhã aqui com a gente, 5. Deve ter tido 200, 300 pessoas, quando dá 70 ali no pico, 70 e poucos, que eu acho que foi o pico. Isso significa 300 pessoas assistiram algum pedaço, né, do que a gente falou. Isso é muito importante, vai estar gravado aí depois, podem utilizar e ver isso em outras vezes. Queria estar aqui dizendo que o Mundo de Live não para quem estiver interessado, não é a atividade da SBEM, mas terça-feira tem uma outra live com o lançamento de livros, um livro sobre educação inclusiva, da Ana Lúcia Marim, que é da PUC de São Paulo, com Elton, que também está fazendo doutorado lá, um jovem pesquisador, tá bom, para quem estava falando aí, junto com uma pesquisadora mais experiente, e o relançamento do EAD Online, meu com a Rúbia e a Malheiros, com um prefácio sobre a questão de EAD Online e pandemia.
A nossa pesquisa muitas vezes é feita em livro e periódico, como eu coloquei, e ela é ignorada. Em plena pandemia, eu não sei quantas pessoas se apoiaram em pesquisa, fora eu e Bairral, provavelmente, e outros, para desenvolver sua prática remota no momento de emergência. Eu acho que a gente precisa criar essa tradição, e a SBEM certamente é um elo para isso. Por quê? Porque a SBEM tem na sua raiz a tradição de uma sociedade de pesquisa e que agrega professores. Então, ela já nasce como a nossa universidade com pesquisa e extensão. E eu diria que com as novas ações agora de estar gerando cursos, editais para cursos, ela vai virando, de uma certa forma, a sociedade civil na forma da universidade. O ensino, a pesquisa e a extensão. E se não for isso, é uma analogia, pelo menos, para a gente ver, e o Bairral e outros certamente vão poder aprofundar isso numa outra vez. Mas me parece que a gente está dando um salto qualitativo na SBEM, e a SBEM é altamente transparente, como eu já disse, a SBEM apoia eventos que dão a cara e tentam mudar a cara da educação matemática, além de Olimpíadas, tentam mudar a imagem pública da matemática, com feiras, né, que era um projeto independente da SBEM de Santa Catarina e agora está acoplado, como os festivais de vídeo de educação matemática, está indo para a 5ª edição, e quem vai organizar no ano que vem, afinal, esperamos que seja presencial, pela primeira vez, uma sessão da SBEM, a SBEM de Natal. Eu nem sei se o Bairral e o Aguinaldo sabiam disso, mas eles se candidataram, tivemos 10, né, os 2 primeiros festivais foram em Rio Claro, a final presencial, o terceiro em Vitória, esse agora seria em Pelotas, por motivos já comentados, foi totalmente virtual, e no ano que vem a SBEM de Natal resolveu, então vai ser na UFRN, quer dizer, esperamos que seja, né, e tudo lá, mas é uma sessão, isso é a primeira vez, então isso consolida mais ainda um laço entre iniciativas que tenham. Então, a presidência, gente, os GTs, tem muita coisa para fazer. Então, é importante que a SBEM seja você também, vocês 2000 e tanto, levando a SBEM, vestir na camiseta, ter na camiseta, quem sabe vai sair essa de luta contra a ESC 95 e por mais verbas para pesquisa e saúde, mas seja também com iniciativas, com coisas que façam a nossa sociedade crescer. Eu estou muito contente de ser membro da SBEM, minha anuidade está sempre em dia, você entende? E é importante a gente estar aqui, e adoro trabalhar de graça para a SBEM, aqui agora de manhã, fazendo a SBEM. E sinto, gente, como eu também tenho o projeto de plantar árvores aqui perto da minha casa, que estão cortando na ignorância em toda a Amazônia, eu e mais um bando de maluco aqui já plantamos mais de 1.200 árvores nativas aqui do lado, entendeu? E a gente faz isso sábado, hoje não pude ir, porque estava aqui nesse evento, entendeu? É sábado ou domingo de manhã que a gente faz. Mas um grande abraço. Lilian, que maravilha, hein? Obrigado pelo carinho. Eu sou da primeira leva, junto com a Cláudia Segadas Viana, professora da UFRJ, bolsista do Projeto Fundão, com a saudosa Maria Laura. Então, é uma delícia estar no Rio virtualmente, né? É uma delícia estar no Rio presencialmente, naquele botiquinho ali, mas isso daqui a pouco vai dar certo. Tá? Grande abraço. Obrigado, Marcelo Borba, obrigado, Marcelo Bairral, obrigado ao Daniel Enes, à Patrícia Langami, ao Bruno, que nos ajudou nos bastidores, obrigado a todo mundo, toda a comissão científica, todo mundo que colaborou bastante com a gente para a realização desse SPEM, que eu considero que foi um sucesso. Já estou recebendo várias mensagens no WhatsApp, por e-mail, elogiando. Muito obrigado, pessoal. A gente segue com mais atividades para o próximo ano. Tchau, tchau, abraço e até lá.